Agora sim. Nós estamos trabalhando o livro de Neemias e hoje nós já estamos no capítulo 8. Então, nós avançamos bastante. E esse capítulo contém um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Então, quando eu estava lendo, eu falei, que bênção que nós chegamos a esse momento de trabalhar com esse texto. Então, quem tiver aí a Bíblia e tal, já pode ir acompanhando Neemias 8. Eu vou destacar algumas coisas e quem quiser acrescentar, e a pastora Virgínia vai acrescentar aí também, né, diante daqui que a gente está lendo, tá? Olha só, eles chegaram ao 7º mês daquela aventura, vamos dizer, daquela reconstrução daquele tempo maravilhoso, e eles fizeram um ajuntamento. Talvez não, a gente percebe que, como houve uma bênção, uma vitória, eles se uniram ali agora com um propósito bastante interessante, o propósito de ler a Bíblia, ler a palavra, a Bíblia não, né? A Bíblia para nós, mas o texto bíblico que eles tinham, né? E que era ali eles, né? E se reuniram ali. Já vou pegar o texto aqui para a gente ler pelo menos um pedaço. Só um minutinho. E Esdras, né, o versículo 2 fala assim, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês, e leu diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Então, aquela grande congregação, e desde o amanhecer, vamos considerar aí 5, 6 horas da manhã, até o meio-dia, prestando atenção no livro que estava sendo lido, nas leis, em tudo que Deus propôs a Moisés, né? E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E aí descreve as pessoas que também estavam participando daquele momento, né? E aí, no versículo 5 fala, e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha o respeito, a honra diante do sacerdote e diante do texto bíblico, né? E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as suas mãos e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Nós temos aí, desde essa época, né, quando nós dizemos amém, a Bíblia fala que em Cristo todas as promessas têm o sim e o amém. Nós sabemos que o amém significa faça-se assim, seja assim, mas também é um selo da sua fé, é um selo de você estar captando a mensagem e você então declara amém. Graças a Deus aqui no grupo nós temos isso, essa cultura, né? Vocês colocam no chat amém, vocês dizem amém, nós estamos trazendo essa concordância e era o que o povo estava fazendo naquele momento ali.
declarando o amém. Nós temos até uma canção que fala isso. Declaramos amém, amém, porque nós estamos entrando nessa sinergia de concordância, né? Então, continuou aqui, e no versículo 8 fala assim, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Vejam que é um hábito, né? As coisas que nós praticamos hoje na igreja, nós nos colocamos de pé, nós falamos amém, nós prestamos atenção, tem alguém que explica a palavra, já era algo antigo, já é uma conduta antiga, né? E Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, eu falo Esdras, tem gente que fala Esdras, não tem acento, né? O escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram ao povo, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Vejam que nós tínhamos aqui 2 posicionamentos diante da revelação da palavra, diante da conexão com a palavra, havia 2 percepções aqui. O povo que chorava e o sacerdote, governador, levitas, que se alegravam muito por aquele momento. Então, eu creio que este é um dia em que Deus ativa o nosso discernimento, a nossa sensibilidade, para nós discernirmos em que estação e em que momento nós estamos. Nada mais triste, vamos dizer assim, de alguém que está desconectado do momento em que o Senhor está trabalhando e fazendo e agindo. Isso pode ser uma influência da religiosidade, pode ser uma questão de insensibilidade à palavra. Então, nós não nos vemos assim, entendendo os tempos. A tribo de Issacar fala na Bíblia que a tribo de Issacar era uma tribo que entendia, discernia os tempos. Então, eles se moviam nesse discernimento dos tempos. E Neemias e o sacerdote vão chamar a atenção do povo para discernir o tempo. E de forma mais prática, nós tivemos um encontro de mulheres na terça-feira, e uma das pessoas que estavam lá comentou o seguinte, que nós, mulheres, precisamos discernir, nós precisamos perceber o momento que nós estamos. Então, ela deu exemplos práticos, por exemplo, aquela mulher que se divorciou. Então, ela precisa entender que ela não está mais na posição de uma mulher casada. Eu conheço pessoas assim, que continuaram cuidando do ex-marido, mesmo diante de um divórcio. Ele ia na minha casa para comer, para jantar, para não sei o quê, mas já não está nessa fase. Houve uma ruptura, houve um desligamento. Então, era preciso discernir, até para evitar dores para si, confusões, conflitos, laços de alma, uma série de coisas nesse sentido. Eu falava para ela a necessidade também das mulheres amadurecerem. Eu trabalho com mulheres para isso também, para amadurecerem, porque nós percebemos, às vezes, isso não é incomum, eu também não me tiro disso, uma conduta adolescente, uma resposta adolescente em relação aos fatos. Mas ninguém aqui, nenhuma de nós, está mais na adolescência. Aquela adolescência, talvez, que a gente ficava emburrada, que a gente ficava magoada,
a gente ficava triste porque não respondeu, não teve essa resposta, ou aquela resposta. Não, nós entramos num tempo de amadurecimento. Eu acho que todas aqui passaram por um casamento, quase todas, talvez todas aqui tenham filhos, acho que todas têm filhos. Então, nós já não estamos mais naquela fase, é preciso que nós entendamos isso. E no texto, aí aqui, Neemias vai continuar no versículo 9, que eu falei sobre o versículo, né? Mais conhecido, na verdade o 10 agora, disse-lhes mais, ide, vou colocar na terceira pessoa que é melhor, né? Ide, comam gorduras, bebam doçuras, enviem porções aos que não têm nada preparado para eles, porque este é dia consagrado ao Senhor. Portanto, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força, ou a vossa força. Esse versículo ao qual eu me referia, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força. Então, eu falei desses exemplos, mas nós precisamos discernir também o que fala em Eclesiastes 3. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. Eu vou até pegar esse texto agora para que a gente possa perceber. 3. Veja como nós sabemos que Eclesiastes fala de um momento mais um momento ruim de Salomão, ele já não estava aquela atmosfera de sabedoria e tal, mas ele colocou verdades, ele era um homem sábio, a sabedoria foi dada por Deus. Eu já ouvi dizer a respeito desse texto que não é bem assim, mas não, eu acredito que é assim. Tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3. Tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vejam como aqui o tempo é determinado por aquilo que a minha voz, por ações. Eu acho muito interessante isso. Olha como o discernimento nos protege. Olha como o discernimento nos livra de situações que nós precisamos dele o tempo todo. Nós precisamos ativar esse discernimento, essa conexão com Deus, para que nós possamos saber o que fazer. É tempo de abraçar ou é tempo de afastar? Às vezes nós precisamos desse tempo. Há tempo de conectar com algumas pessoas e há tempo de desconectar. Nós falamos sobre isso na semana passada, sobre quem nós deixamos ter intimidade na nossa casa, etc. Vocês viram ali um versículo tão interessante, há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Eu havia me esquecido desse versículo, porque há pessoas resistentes quando a gente fala, bom dia, quando a gente fala sobre limpeza, organização, sobre tirar as coisas, os potes na semana passada, né? Eu já gravei um outro vídeo falando sobre fios, mas eu ainda não postei. Depois eu vou colocar. Porque a gente, às vezes, desconhece o tempo de jogar algumas coisas fora, de praticar o desapego. Há momentos que é necessário jogar fora sentimentos, jogar fora pensamentos, jogar fora a sabotagem que nos impede de viver
aquele momento para o qual Deus nos chamou, aquele tempo era um tempo de alegria, era um tempo de celebração. Os muros foram reconstruídos, as portas foram colocadas no lugar, as casas começavam a ser reconstruídas, as pessoas estavam chegando, ou seja, era um nascimento. Mas as pessoas impactadas por aquela palavra, pelo coração que elas tinham naquele momento, começaram a chorar. E então, Neemias chama a atenção para isso, como eu li, né? Este dia é consagrado ao Senhor. Olha, pessoal, não se trata do seu momento, não se trata da sua dor agora. Não se lamentam, não chorem. Não se trata agora da sua perspectiva, da sua visão. Atenta aqui, ó, vem para cá. Sai desse lugar agora que você fica sempre chorando, reclamando, lamentando, e foca agora em Deus. O que que Deus está nos chamando? Deus está nos chamando para enviar porções, para comer, para sentar à mesa, para desfrutar, para cuidar de quem está precisando dessa ajuda, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Há força na alegria. Nós precisamos entender isso, a força na alegria. E a palavra fala: alegrai-vos no Senhor, não é uma escolha, é uma ordenança. E os levitas fizeram, versículo 11, os levitas fizeram calar o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não entristeçais. Olha que eles tiveram que dar uma ordem. Gente, shut up, cala a boca. Como o Márcio ele fala, né? Cala a boca. Para com esse chororô, porque hoje é tempo de alegria, é tempo de cuidar dos outros, é tempo de enviar ajuda, auxílio, comida, desfrutar, fazer mesas, verificar quem não tem esse sustento, ou essa coisa preparada, esse alimento preparado, e enviar para eles, para que todos participem. Há um tempo, e hoje é esse tempo, em que você solta, ó, minhas mãos aqui, ó, abra suas mãos, eu tenho um vídeo lá, abra suas mãos, solta essa tristeza, solta a ira, solta a mágoa, solta aquilo que estava endurecendo, petrificando o seu coração, solta o lamento, o choro, porque é um tempo de alegria. Ontem, não, acho que foi quinta-feira, uma moça, esses dias, me mandou: Andréia, ela tem uma loja, Andréia, já fez de tudo, eu não sei mais o que eu faço, eu já fiz promoção, eu já fiz isso, aquilo, estamos em oração e eu não estou conseguindo vender. Eu falei: olha, eu vou te dar uma sugestão, porque direção, né, nem sempre dá para a gente dar para a pessoa, mas eu vou te dar uma sugestão. Para tudo, sai dessa posição e começa a glorificar a Deus, adorar o Senhor, vai glorificando, adorando, vai ungindo as suas roupas, vai abençoando sua loja, vai estendendo as mãos. Lembra daquele texto de, não sei se foi Ezequias ou Josafá, que Deus dá a ordem para que eles se posicionem e vejam que a batalha pertencia ao Senhor, e o Senhor guerreou por eles, e eles só adoravam, eles só glorificavam. Então, nós precisamos discernir o tempo. Se você já fez tudo que estava ao seu alcance, se você consagrou sua vida em intercessão, em oração, se você tem clamado por aquele filho, por aquela filha, feito o que é possível, talvez seja esse um tempo, eu creio que o Senhor está nos trazendo essa ideia, de adorar, de glorificar. A gratidão destrava a abundância. Agora estou me lembrando disso, então foi um conselho, creio que movido pelo Senhor, porque a gratidão destrava a abundância, a gratidão destrava a frutificação. Eles precisavam disso, porque eles estavam num tempo de reconstrução, e tempo de construção você precisa de materiais, precisa de mão de obra, precisa de tudo. Então, gratidão expressa ali. E a última parte que eu quero mencionar aqui, para nós distinguirmos isso, lá no versículo 14, fala assim: e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas
na solenidade da festa do 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos. Tem uma música antiga, né? Virginia vai lembrar. Levar cabanas, a gente cantava isso há muito tempo, depois eu lembrar. Cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim, para fazer isso, porque o que aconteceu? Lendo ali as escrituras, né, eles viram que eles estavam no 7º mês e no período de tabernáculos, naquela semana de tabernáculos. E eu falei, gente, não é coincidência, não é coincidência, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Nós estamos exatamente na semana de tabernáculos. No domingo passado, nós comemoramos a festa de tabernáculos na igreja, mas ela dura, né, por toda essa semana. E nós estamos lendo esse texto, tomando conhecimento dele, justamente no período de tabernáculos. Eu falei, isso não é uma coincidência. É uma festa bíblica. Não estamos falando de uma festa judaica, como se nós fôssemos judaizantes ou ensinamos a cultura judaica. Nós amamos, né, muitas coisas ali, mas essa é uma festa bíblica. E é uma festa de alegria, de celebração. Eu creio que Deus está falando aqui conosco o seguinte: eu não posso deixar essas mulheres do grupo de oração num tempo de dor, de tristeza, de aflição, de rosto abatido, justamente na minha festa de celebração, de alegria. Eu não posso deixar essas mulheres em estados de tristeza ou de abatimento, não posso deixar essas mulheres abatidas, quem quer que seja. Mesmo a Carmen, que esteve passando por esse processo aí, quem estava aqui quando ela abriu a câmera, o rostinho dela alegre, toda arrumadinha, maquiada, cabelo feito ali para sair. Então, a Carmen nos mostra isso, que ela poderia estar lamentando e chorando, por isso que a irmã passou pelo susto, pelo adiamento da festa, mas ela já está pensando na festa que vai ser feita quando a irmã sair, né? Eu ia até sugerir para ela, não cancela não, Carmen, cancela a festa não, mas vai ser melhor a celebração, né, dessa vitória do que simplesmente o aniversário dela. Nós vamos celebrar dobradamente, dobradamente. Que coisa maravilhosa. Então, mas ela pode e nós podemos nos alegrar desde já. Porque, como eu falei, a alegria é uma ordenança. E essa festa, ela fala da celebração da colheita, da alegria da colheita. É uma festa voltada para a colheita, né? E é uma festa que pode ser feita antes, pela fé, por crer que você vai colher, que Deus vai enviar a chuva no seu tempo certo e fala Amém. brotar tudo aquilo que você semeou e tudo aquilo que você plantou. Então, veja que também essa festa, eles saíam das suas casas, e montavam cabanas, né? Eles chamavam de são suportes, a festa dos suportes, festa de tabernáculo, eles montavam cabanas para se lembrar das promessas do Senhor. Nós aprendemos semana passada que as cabanas tinham uma abertura no teto para eles poderem à noite olhar para as estrelas e se lembrarem das promessas feitas a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esse é um tempo para nós lembrarmos da promessa do Senhor.
e nele todas as famílias são abençoadas, para nos lembrarmos dessa abundância, para nos lembrarmos que Deus, quando fala que algo vai multiplicar, essa multiplicação é extrema, é extravagante, é maravilhosa, é poderosa. Eu quero declarar isso para a sua vida. Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que abrirei rios no deserto, caminhos no lugar ermo. É para trazer a memória, nós ouvimos isso, é uma época de trazer a memória as promessas e não as tragédias. Se essa semana você trouxe tragédias à memória, contando para um que aconteceu ali, que aconteceu em outro lugar, que tal cidade experimentou aquilo, que houve terremoto, que não sei o quê, hoje mude a sua palavra, mude a sua perspectiva e comece a contar coisas boas. Não há coisa melhor para mudar o seu humor, para mudar o seu estado emocional, o seu estado de ânimo, do que gratidão, do que expressar a gratidão e falar sobre coisas boas. Já tinha aquele hino antigo, né? Conta as bênçãos, conta quantas são, conta as bênçãos, conta quantas são. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpresa o que Deus já fez. São tantas as bênçãos quando você começa a expressar essa gratidão. A gratidão pelas pessoas, a oportunidade de participar dessa sala de oração, as oportunidades que são apresentadas diante de você. Veja as ofertas que chegam até você como uma oportunidade sobre a qual você pode dizer sim ou não, mas não com resistência. E peça ao Senhor, Pai, me mostra qual é esse tempo. Nessa semana de Sucote, de tabernáculos, agora que eu estou pensando isso, eu não fiz jejum, normalmente eu faço, né, todas as semanas, mas eu não fiz jejum essa semana. Não é uma semana para fazer jejum, é uma semana para alimentar bem, para comer bem, porque a festa, ela falava disso. Jesus falou isso quando o noivo está com eles, por isso eles não jejuam. Quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Ou seja, ele estava falando um tempo de alegria, um tempo de trabalho, nós estamos aqui efetuando a obra do Senhor, nós não jejuamos, mas haverá momentos de contrição, haverá momentos de dor, haverá momentos que nós jejuaremos, que nós ajoelharemos e começaremos a chorar na presença do Senhor. Há momentos, mas não é o tempo todo. Deus não nos chamou para o tempo todo de choro, nem para o tempo todo de alegria, mas para discernirmos o tempo. Amém? Vou deixar Virginia, se ela quiser acrescentar, para nós orarmos. Amém. Eu só quero destacar uma parte aqui já foi lido, né? No verso 14, quando eles estavam lendo a lei, descobriram, né, que o Senhor havia falado na lei que era tempo para habitar em cabanas, né? Então ele fez uma grande proclamação ali, o sacerdote Esdras, né? Aí no 15 fala, ele tinha dito que se devia fazer uma proclamação por todas as suas cidades em Jerusalém para que o povo fosse até os montes apanhar ramos de oliveira cultivadas e oliveiras silvestres. Ramos de murtas, de palmeiras, de outras árvores frondosas deviam usar esses ramos para construir as cabanas conforme prescrito na lei. E o povo saiu, cortou ramos e os usou para construir cabanas nos terraços das casas, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas e na praça junto à porta de Efraim. Então todos que haviam regressado do cativeiro moraram nessas cabanas durante a festa, e todos estavam cheios de grande alegria. Os israelitas não celebravam essa festa desde os dias de Josué, filho de Nun. Então, o que me chamou a atenção nesse texto, para complementar aí, é que, após a leitura da palavra, eles se posicionaram em algo que Deus já tinha dito que eles deveriam fazer.
Então, desde Josué, não era comemorada a festa dos tabernáculos dessa forma, né? A festa das cabanas, aliás, né? E aí o que acontece? A partir do momento que eles ouviram a palavra, que eles se expuseram, né, diante da palavra, eles tiveram que ter uma ação, porque não basta só a gente ouvir. A gente ouve aqui no grupo, né? André ministra várias vezes aí, às vezes eu complemento, ministro também, e às vezes coloca lá no grupo também, gente, quem não participou, assista a gravação, e tem muita gente que não assiste, né? Então, assim, é o momento da gente se posicionar, não só diante aqui do grupo, mas na nossa leitura diária também, em casa, na igreja, quando a gente ouve uma palavra, a gente tem que se posicionar diante daquilo. Então, eles se posicionaram e falaram: o povo saiu, cortou os ramos e usou para construir cabanas. Eles não ficaram parados, só ouvindo. Então, era a hora de agir, era a hora de se posicionar. Era a hora agora de cumprir a lei que já não fazia muito tempo, né? Então, eles começaram o quê? A habitar durante todo o tempo dessa festa, eles habitaram nessas cabanas, ou seja, saíram do seu conforto, da sua casa, né, que todos já tinham ali as suas casas, né, e foram habitar nessas cabanas. Para quê? Para cumprir a palavra que Deus já tinha falado, né, e também no sentido de humilhação, de quebrantamento, porque fala que no verso. Não, aqui já passa para outro capítulo, né? Depois a gente entra no outro capítulo. Mas durante os 7 dias da festa, lá, Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia. Então, no 8º dia, realizaram uma reunião solene. Então, cada dia, enquanto eles estavam naquela cabana, eles voltaram a ler a palavra de Deus, que era algo que não se fazia mais, estava se perdendo. Então, quantas vezes a gente vê isso, né? Que nós não podemos nos desconectar nenhum momento da palavra de Deus, porque ela é o nosso manual, ela é o nosso guia, e aquilo que Deus está colocando na palavra, nós temos que agir e nos posicionar. Então, é tempo de alegria, então vamos alegrar. Não é tempo agora de chorar, é tempo de celebrar, é tempo de consagração. Então, vamos fazer o que a palavra diz que nós devemos fazer. Né? Quando muitas vezes o pastor Márcio mesmo declarava assim, né? Para a gente falar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço, né? O que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu posso, né? Fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, não basta só a gente ouvir, é assimilar a palavra e praticar a palavra. Então, é se posicionar como eles fizeram aqui. Então, foi um tempo mesmo de eles avaliarem, né, a vida deles, como eles estavam, e perceber que, durante esse tempo aqui, muita coisa aconteceu, mas o que Deus estava querendo é que eles voltassem mesmo para se posicionar diante da palavra. Então, para a gente ser sensível, né, à palavra de Deus e deixar a palavra produzir mudanças, né? Quando a palavra de Deus fala assim: aquele que minta, não minta mais, aquele que rouba, não rouba mais. Está falando o quê? De posicionamento, né? Então, eu creio que todos os momentos que a gente se expõe à palavra, Deus está querendo mostrar algo para a gente se posicionar e fazer aquilo que realmente o Senhor quer, né? Que a gente seja sensível, tenha esse coração aberto, esse ouvido aberto e atento àquilo que o Senhor está falando. Amém. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Creio que o Senhor está nos chamando a esse tempo de entrega à palavra, busca pela palavra e relacionamento com Ele. Não sei se alguém abriu aí, gente, se alguém pediu, porque a minha tela está um pouquinho estranha. E, assim, movimentos nesse sentido, né? O Senhor está trazendo movimentos nesse sentido, de leitura, e, de fato, eles não estavam comemorando desde Josué, né? Um dos motivos é porque eles foram levados para a Babilônia. Então, além de se espalharem, eles começaram a ser influenciados pelo sistema daquele povo, daquele grupo. Então, eles já não praticavam as festas, já não praticavam essa leitura.
Olha que coisa. Às vezes você mora numa casa que só você é cristã, vamos dizer assim. E aí você não para ler a Bíblia, porque tem dia que recebe um, tem dia que recebe outro, tem dia que faz festa para não sei o quê, tem dia que tem o dia do shopping, tem o dia do axé, tem o dia do não sei o quê, e o pessoal faz. E aí você é envolvida naquela estrutura, e o seu tempo de leitura, de comunhão vai ficando. E é isso que aconteceu com o povo. Tinha todas as práticas, os deuses da Babilônia e aquilo que era. Por isso que eles choravam também, porque houve um arrependimento ali de perceberem o quanto eles tinham deixado as práticas da palavra, o quanto eles tinham deixado a oração, a comunhão, a leitura da palavra, por causa das pessoas que estavam à volta. Gente, eu fico impressionada com isso, quando abre mão, você abre mão por todos. Fecha o seu microfone, fazendo um favor um pouquinho, gente, não está dando eco aqui. Abre mão para todo mundo, nós somos assim, né? E tem um lado abençoado nisso, mas nós precisamos retomar. O filho precisa, aí você vai. O marido chama, aí você vai. Mas quando que será a sua hora de falar, gente, agora é o meu momento. Eu vou fechar a porta do quarto ali, eu vou ficar meia hora, eu vou ficar uma hora. Vocês se virem agora. É lógico que tem crianças de 2 anos, 3 aninhos, aí é complicado, né? Mas se tiver alguém que possa olhar naquele tempo, porque nós só vamos abrindo mão, e não é abrindo mão por causa das pessoas, não, é porque há algo no nosso coração que nos faz abrir mão dessa presença, abrir mão dessa comunhão, e nós precisamos ficar atentas para não deixar que essa prática se perca na nossa vida, da comunhão, da alegria, da leitura da palavra, do mergulhar nele, do discernimento. Semana passada, as mulheres que estão fazendo aqui o tempo de cura comigo, nós ouvimos sobre humilhação, e a palavra que Deus me deu foi essa: humilhem-se na presença do Senhor, humilhem-se na presença dele, e você vai ser livre de muita situação de humilhação, porque às vezes nós estamos humilhando diante das pessoas, mas o Senhor está chamando a humilhai-vos na presença dele, ou seja, mergulha nele, busca nele. E é o que nós estamos fazendo nessa manhã, e graças a Deus por tantas mulheres que se dispuseram a estar aqui. Nós vamos orar agora, né, sobre esse tema, mas nós vamos continuar orando pela irmã da Carmen, pela pessoa que a Cris colocou lá, que estava precisando de doação de sangue, pela Valentina, né, que foi colocada lá, a criança. Carmen, quando tiver notícias dela também, passa para a gente, nós vamos interceder. É importante, Carmen. Carmen está aí ainda, tá, né? Não, ela saiu. Saiu? Não vi que Já tinha saiu. saído aqui, não. Então tá, né? Depois eu falo com ela sobre essa questão da criança, né? Então tá, vamos orar e necessidades, né? Se vocês quiserem. Amém. Minha sobrinha já saiu do CTI, glória a Deus, né? Já saiu, então, desse risco, a Cristiane está falando. Muito bem, então vamos orar. Vamos lá. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, porque o Senhor nos chama a esse tempo de discernimento, a esse tempo de estarmos atentas àquilo que o Senhor está fazendo, a mudança de tempo, a mudança de estação, a mudança de um período. Pai, que cada uma aqui possa discernir em que tempo está, em que tempo o Senhor está chamando. Aliás, não é só o nosso tempo, não é o tempo que nós estamos, mas o tempo que os céus estão movendo, assim na terra como no céu. E essa semana, este tempo, é um tempo de celebração, é um tempo de fartura, é um tempo de dividir o alimento com o outro, é um tempo de trazer à memória aquilo que traz esperança, é um tempo de partilharmos a palavra, de buscarmos a palavra, de ouvirmos a palavra. É um tempo de nós deixarmos o lamento, a lamúria,
ou estar andando de um lado para outro, considerando que um não ama, que o outro não gosta, que o outro não fez isso, o outro não fez aquilo, e silenciarmos os nossos lábios diante disso, para abrirmos a nossa boca em gratidão, em adoração, em louvor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos maridos aqui representados que se esqueceram dessa ação de gratidão, se esqueceram de agradecer pelo lar, pela família, pela casa, pela esposa, pelos filhos, se tornaram, às vezes, desconectados dessa realidade. Em nome de Jesus, que eles possam ser ativados na gratidão, na oração, na frutificação, em nome de Jesus. Da mesma forma, os filhos que nunca fizeram expressaram uma gratidão aos pais, que esses filhos sejam tocados, sejam alcançados, que eles tenham os olhos abertos para ver aquilo que foi feito por eles ao longo das suas vidas, como houve sacrifícios em favor deles, que essa sintonia de gratidão, começando de nós, possa envolver toda a nossa casa, toda a nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa Amém. aqui cada casa, cada família. Nós oramos pela Valentina, nós declaramos que essa criança é chegado o tempo de libertação dessa criança, onde houve uma brecha, onde houve um espaço para ataques malignos, para perturbação, para confusão, que nesse tempo a Valentina é desperta pelo Senhor, para ouvir a voz do Senhor, e todo discernimento espiritual que ela tem seja alinhado agora ao profético, ao tempo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abençoamos a irmã da Karen, a Neuza, declaramos saúde sobre o corpo dela e restabelecimento. Abençoamos a sobrinha da Cris, que encontre mesmo restauração completa no seu corpo, no seu organismo, em nome de Jesus. E Amém, cada Senhor. família aqui representada Em que nome de tenha Jesus. a intervenção de um milagre, a intervenção da presença e da Amém. glória do Senhor, em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque Aleluia. nós nos dispomos à tua palavra, e quando nós nos dispomos, o Senhor traz vida, o Senhor traz direcionamento, o Senhor gera em nós uma ação, Senhor. Nós não queremos ser paralisados, nós queremos fazer exatamente aquilo que a tua palavra diz, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar aqui mulheres que possam se posicionar diante da tua palavra, diante daquilo que o Senhor está falando, diante daquilo que o Senhor está direcionando. Deus, em nome de Jesus, que sejamos sensíveis à tua voz. Ó Espírito Santo, fala o nosso coração mesmo, nos dando, nos conduzindo, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada família aqui. E eu clamo, ó Deus, pelas Amém. crianças, ó Deus, que os filhos, ó Deus, de cada um aqui nessa manhã, Amém. principalmente as crianças, meu Pai, que as mães possam se levantar aqui para ler a palavra, para declarar a palavra com as crianças, ó Deus, para ministrar no coração delas, que não deixe, Senhor, esse tempo precioso da infância ser perdido com tantas coisas, meu Deus, muitas vezes com novelas, com filmes, com desenhos, com jogos. Meu Deus, tem misericórdia. O tempo da criança é ocupado com tanta coisa e não é ocupado com a tua palavra, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar as mães aqui para se posicionarem e inculcar a tua palavra a tempo e fora de tempo, a todo momento, ministrando sobre a vida dos filhos, ó Deus, que a mente deles sejam abertas, que o coração seja aberto, que o coração seja sensível à tua voz. Clamamos também pelos filhos adolescentes, pelos filhos adultos, que o Senhor possa visitá-los também, Senhor, para que sejam sensíveis à tua voz, para que o Senhor arranque desse lugar de incredulidade, dureza no coração, para que eles possam se expor à tua palavra, Deus, e receber a palavra no coração, em nome de Jesus, para que haja um posicionamento, para que haja mudança. Mas que tudo comece em nós, ó Deus. Comece em nós, com esse grupo que está aqui, com esse grupo que o Senhor levantou, cada uma, Deus, dessas mulheres, possa se posicionar, ó Deus, aonde o Senhor tem colocado, seja em casa, seja no trabalho, seja na família, que possamos nos posicionar diante da tua palavra e não concordar, Senhor, não concordar com aquilo que não é do Senhor.
em nome de Jesus, Deus, e que o Senhor venha também tirar. Se tem alguém aqui, ó Deus, com tristeza no coração, com depressão, com angústia, que o Senhor venha colocar agora alegria, Senhor, traz alegria, Amém. alegria, o gozo do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, como nós acabamos de falar agora, Pai. Então, tira todas as vestes de luto, todas as vestes de tristeza e coloca a tua alegria, possamos caminhar nessa alegria, nesse espírito de gratidão, de descontentamento, de Amém. desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado, desfrutar daquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero também declarar restituição nesse tempo. Restituição dos anos consumidos pelo gafanhoto. Aquelas mulheres que casaram muito novas, 16, 17 anos. Aquelas mulheres que tiveram filhos muito novas. Aquelas que tiveram que trabalhar cedo para ajudar a sustentar em casa, na família. Aquelas que tiveram a sua infância, que tiveram que cuidar dos irmãos, ou cuidar das coisas da casa, ou de tarefas que nem eram próprias de uma criança, e que tiveram essa fase roubada, essa fase ameaçada da infância, da adolescência, e viram o tempo passar e sem desfrutar, sem viver cada fase, sem viver cada momento. Eu quero declarar restituição e agora uma Amém. possibilidade de viver a fase adulta curada, liberta, Amém. restaurada de toda essa carga que foi posta em seus ombros, toda essa carga que veio ao longo da sua infância. Amém. Isso se estenda sobre os maridos, sobre os filhos, em nome de Jesus. Aqueles que talvez perderam a inocência tão bem cedo, nós queremos restituição, declaramos restituição em nome de Jesus. E que essa Amém. restituição venha com alegria, venha com Amém. ânimo, com vigor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Em nome Deus. de Jesus. Se alguém quiser ainda comentar, falar algo, ou mesmo orar, fique à vontade. Ou que alguém teve um insight nesse momento. Nossa, minha tela aqui entrou uma confusão aqui, só Jesus na causa. Mas, olha só, aproveitando isso rapidinho aqui, antes que vocês saiam, sobre o que a Virginia estava falando, sobre a questão da palavra, leitura da palavra. Há um tempo eu fiz um e-book, né, de devocionais, mas eu estava achando ele muito simples. Até eu receber uma palavra de que essa mensagem é para o adolescente, para o jovem, para aqueles que não têm lido muito a palavra. E a desculpa ali, vamos dizer, é trabalhar em relação aos estudos. Então, se você tem um filho, uma filha, um neto, uma pessoa conhecida, sobrinho, tem até dificuldade de estudo, dificuldade de aprendizagem, vai fazer o Enem, vai fazer um curso técnico, adquira para esses meninos começarem a ler a palavra. Eu vou enviar para os meus ex-alunos, alunos, porque se eles lerem todo dia um versículo e meditarem, algo vai acontecer na mente deles, em nome de Jesus. Então, o Senhor me deu um nome, Fly, que é voe, seja liberto, seja livre pelo poder da palavra. São 21 devocionais para todo mundo que quer melhorar na área dos estudos, né? Eu vou deixar o link lá no grupo, se vocês quiserem. Não é uma oferta de venda, é uma oferta de espalhar a palavra. Em nome de Jesus, espalhar a palavra. Porque hoje em dia os adolescentes ficam o tempo todo no celular, como a Virginia falou, né? Às vezes nos joguinhos, às vezes nisso e aquilo. Se você coloca um e-book no celular lá e fala, meu filho, você já leu o versículo hoje? Ou manda mensagem para alguém, comece esse movimento, né? Em nome de Jesus. Veja assim. Eu não consegui parar a gravação, muito esquisito aqui. A Cris pode falar. Quem precisar sair também fica à vontade, tá, gente? Cris pode falar. Bom dia, irmãs. Então, Virgínia, muito poderosa, assim, essa oração que vocês fizeram, mas uma ênfase quando você falou
quanto tempo que a gente tem deixado, né, os filhos nos jogos, série. Isso me incomoda bastante, né? Como você sabe, eu atuo em escola, estou no chão de escola há mais de 20 anos, então eu observo muitas coisas, acompanho famílias e uma geração que já está entrando para a faculdade e está bem diferente de 10 anos atrás. Tudo bem que nós estamos na era digital, é considerável, eu sei que é daqui para mais do que isso, mas uma coisa que você falou, e assim, tem tudo a ver, e dentro de mim aqui tá tudo mexendo, sabe? Uma energia muito profunda, porque dentro dessa oração poderosa feita por você, tem algo que está sobre as nossas mãos, como pais, mães, líderes, no lugar que você estiver atuando, onde tiver criança, eu estou dando ênfase para criança, que é algo diferente para mim, tem que começar nas bases, a questão da identidade, de decorar versículo. Não que agora não vá surtir o efeito, mas eu falo com vocês de um testemunho vivo que um tempo atrás a minha filha trabalhava, eu trabalhava o Eu Sou com ela, já disse para vocês, né? Só que o Eu Sou para adolescente. Comecei a construir o Eu Sou e eu deixo aqui na parede para ela visualizar. E a gente fazia todas as manhãs. Ela teve um embate desagradável na escola. E eu falei, nossa, o que você pensou então? Eu perguntei para ela, ela falou assim, nossa, logo eu lembrei daquilo que nós estávamos falando sobre Paula. Aí, claro, né? Eu queria ver o que estava dentro. Eu falei assim, ué, mas o que foi? Ela falou assim: quando a gente declarava pela manhã que eu sou forte nele em qualquer situação, que eu sou renovada dia após dia, aí ela trouxe o versículo, né? Versículo 4, que eu falo eu sou e declaro o versículo. E eu fico pensando, se eu tivesse feito isso, claro, não fiz, mas eu estou fazendo agora. O eu sou, quando ela tinha 3, 4 anos, que com um aninho ela falava, em paz me deito, logo pensando, porque o Senhor me faz dormir seguro. Com um aninho falava, todo mundo lindo. E hoje, quando ela tem ou vive situações difíceis ou desafiadoras na escola, ela lembra de coisas, ai mãe, hoje Salmo 41, ele falou comigo. Mãe, eu tive uma experiência, não tinha internet, mas ele colocou a internet lá. E eu trouxe isso à mesa quando nós estivemos para falar que a gente serve a um Deus vivo e real, né? E Virgínia é tão poderoso porque eles vão se lembrando da eficácia e o poder da palavra no dia a dia. Enquanto eles vivem, eles sabem que a palavra é algo real e que Deus fala com ele a qualquer hora, no andar, que você falou no horário, no tempo oportuno ou não, que é bíblico isso. E eu penso, né, no estágio em que os nossos filhos, as crianças que vocês acessam, os adolescentes, os jovens, é o tempo oportuno, é agora, vamos que vamos, porque vão ser adultos muito melhores que nós. E começando pela base, vai ser muito mais sucesso, porque eles vão saber quem eles são em Cristo. E é isso. Amém. Glória a Deus. É isso. O Senhor está nos dando tempo para isso, principalmente os que têm os pequenos. E os grandes, que o Senhor nos dê sabedoria para inculcar ainda, para levantar a palavra, né? Em nome de Jesus. Vocês tenham um ótimo final de semana, debaixo da graça do Senhor, debaixo da alegria do Senhor. Sejam renovadas, sejam restauradas na força do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Com Deus. Muito bem.